Tchararam, tchararam. Saudações a todos inscritos no canal. Saudações aos que seguem as nossas páginas no Facebook. A você que é novo aqui, sinta-se igualmente cumprimentado. Meu nome é Fernando Luiz Gandanga, sou professor no Centro de Explicação Online e hoje teremos aula de língua portuguesa. Bom, espero que todos estejam preparados e que estejam com os cadernos e as canetas nas mãos para poderem fazer anotações. Eu vou fugir um bocadinho daquilo que é o meu padrão, que é trabalhar com exames dos anos mais próximos, não é? Fui buscar um de 2011. Motivo, não há nenhum motivo específico, é apenas tenta sorte. Talvez alguns dos exercícios que serão avaliados nesse exame, aliás, no exame deste ano, vão convergir com alguns que serão que foram realizados nesse exame do ano 2011. Peço para que todos se inscrevam no canal. A minha meta é 1000. É claro, mais que 1000 melhor, né? Mas a minha meta é 1000. Viu? Por favor, compartilha com as outras pessoas, partilha no Facebook, no WhatsApp esta aula. Chama mais pessoas para que possam se inscrever no canal. Assim fico mais feliz e lanço mais conteúdos para si, para que possa se preparar melhor, tá bom? Vamos à aula. Bom, este exame, como bem disse, é da Universidade Pedagógica do ano 2011 e começa com este texto aqui, não é? Que tem como título ou tema Confidencialidade e SIDA. Um debate em aberto, quis eu dizer, desculpa. Agora, eu vou vos dar sempre aquele tempinho básico para que possam fazer a leitura. Deixa eu fazer um roll-up do texto. É só colocar em pausa, vão lendo parte por parte para facilitar na hora que estivermos a responder às perguntas relativas à compreensão do texto, não é? É a parte mais irritante essa, mas enfim. Vamos ter que resolver todo o exame. Parte mais agradável é a parte da gramática, é claro. Prontinho. Terminamos por aqui. Eu também vou me dar um tempinho para poder ler. Volto daqui a pouco. Volvidos alguns minutos. Espero que todos já tenham feito a leitura do texto. Vamos para a compreensão. Número 1. De acordo com o texto, a confidencialidade à volta do HIV-Sida vem sendo um tema alvo de acesos debates que dividem opiniões. Por quê? Ok. Alternativa A. Se trata de um assunto de grande interesse social. É verdadeira. Aliás, pode ser verdadeira. É candidata a ser verdadeira. Estamos a falar de quê? De que este assunto, não é, sobre a confidencialidade à volta do HIV-Sida tem dividido opiniões porque é um assunto de grande interesse da sociedade. É candidata. B. Se enquadra no conjunto de práticas normativas da deontologia médica e de saúde em geral. É candidata também. Por quê? Se nós formos a verificar lá no texto, temos uma parte que mostra exatamente que essa prática, essa atividade sobre confidencialidade à volta do HIV-Sida é uma prática normativa dentro da prática médica. Quer dizer, a deontologia médica, as regras de conduta, para quem não sabe sobre deontologia são regras de conduta, formas corretas e certas de fazer-se uma determinada coisa, não é? E tem a ver também com a parte que envolve amor pela prática e também respeito pela própria atividade. Isso aí tudo faz parte do leque da deontologia.
Então, estamos a falar da prática normativa dentro da deontologia médica. Sim, está dentro do texto, mas comparativamente à primeira alternativa, ganha primeiro. Alternativa C. Existem opiniões prós e contra a confidencialidade sobre HIV-Sida. Essa possivelmente seja uma das mais corretas, porque se divide opiniões, quer dizer que tem uma a favor, tem uma contra. As condições socioeconômicas, políticas e culturais características de Moçambique se impõem. Nada a ver, nada a ver. Então, a mais correta é da alternativa A. Ela é que é a mais abrangente. A alternativa C pode ser, mas não é a mais correta, tá bom? Mais correta, ficamos com a alternativa A. B, 2, aliás. A opinião de se quebrar o sigilo e a confidencialidade em torno do HIV-Sida apoia-se. Bom, nós vimos lá no texto que a ideia de se quebrar o sigilo é porque aquela pessoa que está infectada ou afetada diretamente pelo HIV-Sida, se ela não levar essa informação para o seu parceiro, para a sua família, ele pode estar a colocar em risco a sua própria família, não é? Então, é daí onde já entra a questão de confidencialidade. Há essa dualidade, se vocês viram bem no texto, há essa dualidade de ideias. Uns dizem que não, a confidencialidade é necessária para evitar o estigma, não é? Nós sabemos que as pessoas que são infectadas pelo HIV-Sida geralmente sofrem estigma, e estigma tem sido a causa principal da morte dentro por a volta dessa pandêmica doença, ok? Desse pandêmico vírus. Mas, em contrapartida, a falta de informação para as pessoas próximas a essa pessoa infectada pode vir a colocá-las em risco. De que jeito? Possivelmente, essa pessoa, por ter medo de ser estigmatizada, pode não contar ao parceiro que tem HIV-Sida. Ou a parceira que tem HIV-Sida. E vai se envolver sexualmente com essa pessoa. Porque, é claro, se você não tem HIV-Sida, depois chega aí e diz, ok, vamos nos envolver com proteção. Toda hora proteção, toda hora proteção. A dado momento, vai surgir sempre aquela pergunta. Por que toda hora proteção? Por que não UIDAS, como muitos têm dito, né? Então, a situação de confidencialidade está acerca disso tudo. Vamos tentar ver qual das opções retrata tudo o que eu disse há bocado. Na proteção social e eliminação gradual do estigma e ostracismo, talvez ler novamente a pergunta, a opinião de se quebrar o sigilo e confidencialidade em torno do HIV-Sida apoia-se na proteção da sociedade, ok? Na eliminação gradual do estigma. Eliminação gradual do estigma, o que significaria aqui nesta frase? Bom, neste contexto, a eliminação gradual do estigma seria o quê? Seria com a informação à família, com essa abertura, o debate aberto, se houvesse mais abertura e mais aceitação das pessoas com HIV-Sida, e se elas mais se abrissem, menos tabus circulariam em torno dessa doença. E, consequentemente, reduzir-se-ia o estigma. Até porque estudos recentes revelam que 1 em cada 8 pessoas está infectada ou afetada pelo HIV-Sida. Se suponhamos, por exemplo, que fosse 1 em cada 10, que seria 10%, uma pessoa em cada 10 pessoas. Dos 33 milhões de pessoas que somos, se formos a verificar 10%, estamos a falar de mais de 3 milhões de pessoas que estão infectadas pelo HIV-Sida. Então, se essas pessoas se assumissem, estamos a dizer que o estigma já não seria uma realidade, perderia o efeito, quer dizer, as pessoas normalizariam viver com uma pessoa com HIV-Sida, se essas pessoas se abrissem mais acerca disso, ok? Então, é uma alternativa bem boa. B, nos cuidados de saúde para pessoas que obtêm resultados positivos nos testes de HIV-Sida,
pode não apoiar-se diretamente nisso. Apoia-se na deontologia profissional dos médicos e dos profissionais de saúde, não completamente, no esvaziamento do temor, em quebrar o silêncio e em mitigar a doença. Também não. A alternativa mais correta, vamos ficar com a alternativa A, não é? Proteção da sociedade, sim. Eliminação gradual do estigma, sim. E também do ostracismo, como nós podemos ver lá no texto. Número 3. Vamos tentar ver a quantos estamos. Já estamos muito lentos, 10 minutos. 3. Segundo o texto, a questão de confidencialidade à volta do SIDA em Moçambique é efervescente porque, oba, bonito. A linha a seropositividade associa-se ao estigma. Isso é verdade. E a discriminação. Isso é verdade. Para além de outros males que constituem uma ameaça à vida das pessoas. Vamos tentar ver outra alternativa. A seropositividade resulta da má conduta e da promiscuidade dos indivíduos. No entanto, a alternativa C. A seropositividade é geralmente vista como resultado de males como má conduta, promiscuidade e outros. D. HIV-Sida espalha-se maioritariamente através de relações sexuais desprotegidas. Então, segundo o texto, a questão de confidencialidade à volta do SIDA em Moçambique é efervescente porque porque está relacionado com as relações sexuais desprotegidas. Nós vimos que na idade, por exemplo, dos 15 a 49 anos de idade, nessa faixa etária, as pessoas sexualmente ativas são as que têm mais prospeção a ficarem afetadas pelo SIDA. É a maior percentagem de pessoas afetadas e infectadas pelo SIDA. Então, em outras palavras, sendo essa idade uma idade considerada como idade sexualmente ativa ou faixa de pessoas sexualmente ativas, não é? É fácil inferir que, por conta do sexo desprotegido, as pessoas contraem o SIDA. Então, a alternativa mais correta é D. Número 4. A expressão uma morte social que precede a morte física. Oba! Significa, bom, estamos a falar de uma morte dentro da sociedade que vai anteceder a morte física, ok? Vamos tentar ver a valorização social, seguido de desaparecimento físico, preservação social seguida de desaparecimento físico, ostracismo social seguido de exclusão social que condena a partida o indivíduo à morte. A alternativa D é a mais correta, número 5. De acordo com o texto, a primazia do direito à vida impõe que os seropositivos sejam devidamente cuidados em unidades sanitárias específicas. A linha B, os seropositivos protejam os terceiros da contaminação pelo HIV-Sida. C, os seropositivos periguem a saúde de terceiros. D, os seropositivos assumam o imperativo e o dever moral de deter a verdade. Bom, vamos tentar eliminar. Eliminamos a alternativa D, questão de deter a verdade. Estamos a falar de impedir a verdade. Não faz sentido. C, também podemos eliminar seropositivos perigarem a saúde de terceiros, não. Mas sim proteger os terceiros da contaminação pelo SIDA. Sim, a alternativa B até então é a mais correta. Vamos para A. Os seropositivos sejam devidamente cuidados em unidades sanitárias específicas. Não. Porque aí já vai se perceber que as pessoas têm SIDA. Aí já é discriminação completa. É por isso que em Moçambique temos uma educação inclusiva, não é? Aquelas pessoas com necessidades educativas especiais são incluídas no sistema normal de educação para evitar a separação social, não é? Vamos no número 6.
A passagem textual, a alternativa correta é B. E caso não estejam a perceber uma ou outra coisa, ou achem que uma ou outra resposta não esteja assim muito correta, ou vocês tenham uma opinião diferente, é bom colocarem nos comentários. Comentem, coloquem like, não é? Para não se esquecer, é melhor comentar agora. Se está a gostar, diga show. Se não está a gostar, também diga não estou a gostar, não gostei. Número 6. A passagem textual. A discriminação por doença não é um fenômeno novo e não é exclusiva a HIV e SIDA. Significa que estamos a falar de discriminação, não é por doença, não ser um fenômeno exclusivo para os que têm HIV e SIDA. Há muitas pessoas com outras doenças que são discriminadas, ok? Essa discriminação é universal, não exatamente, a resposta é muito ambígua. Alternativa B. Essa discriminação é contemporânea, extensiva a outras doenças. Contemporânea, estamos a dizer que é atual. Não, a discriminação para pessoas com doenças vem desde os tempos antigos, né? Quando ainda se sofria com mosca de tsetse, sei lá o que, borbulas, o que, sarampo. A discriminação sempre veio de antes, não é de agora. Essa discriminação é antiga, é verdade. Extensiva a outras doenças, é verdade sim, não só para o SIDA. Vamos para a alternativa D. Essa discriminação é antiga, extensiva a outros povos. Não, estamos a falar exclusivamente de doenças, não de povos, ok? 7. A tuberculose e a lepra são na história das doenças mais marcantes em termos de comportamentos discriminatórios, as mais expressivas e próximas. Devido ao quê? Vamos tentar ver as alternativas. Alternativa A. A dimensão alarmante que atingiram. B. A falta de conhecimento sobre como lidar com elas e evitar o seu espalhamento. C. A má-fé das populações. D. A instabilidade social e pânico gerado por essas doenças. Bom, a maior causa talvez que fez com que essas doenças se alastrassem e tivesse-se talvez um comportamento semelhante em termos de números com HIV/SIDA e houvesse também essa crescente discriminação para com as pessoas que tivessem essa doença, não é? Está relacionado com certeza à falta de conhecimento. As pessoas naquele momento, o conhecimento era limitado também por causa de limitação tecnológica, limitação de meios e muito mais. Então a alternativa com certeza mais correta é da linha B. 8. De acordo com o texto, os movimentos de lobby mobilizados logo após o diagnóstico e tipificação do HIV/SIDA foram motivados por... Isso aí é só irem visitar o texto, onde ver a alternativa, com certeza é a redução de pânico e estimulação da realização dos testes, ok? 9. Os principais argumentos dos defensores da confidencialidade à volta do HIV/SIDA. Estamos a falar das pessoas que defendem a confidencialidade, com certeza que são as pessoas infectadas pelo HIV/SIDA, não é? E não só as pessoas que têm uma empatia para com as pessoas que têm HIV/SIDA e possivelmente essas pessoas se esquecendo que essas pessoas infectadas, caso não sejam conhecidas, podem colocar em risco a vida das outras pessoas. Temos o caso, por exemplo, de algumas maranzas que aparecem ali. Desculpa a expressão, não gosto dessas expressões baratas. Mas temos o caso dessas pessoas que aparecem por aí, nós vemos nos noticiários que dizem: eu estou zangado, estou decepcionado com os homens e meu objetivo é espalhar esta doença para o maior número de pessoas, como castigo. Então, é basicamente por isso. Então, estamos a falar os principais argumentos que defendem essa tal confidencialidade, esse segredo para com HIV/SIDA, dizem o quê? Não é? E quem são essas tais pessoas? A linha A são os principais argumentos, não as pessoas, os principais argumentos.
O primeiro argumento, ou que está na alternativa A, é não gerar um alarme generalizado. Estamos a falar do quê? De não preocupar muito as pessoas, não... qual é a outra, talvez, expressão mais adequada? Não aterrorizar as pessoas, não é? Informando que essa pessoa tem HIV-Sida, não é? E não acentuar a estigmatização, não aumentar os níveis de estigma, né, dos indivíduos em que ocorrem os primeiros testes. Essa é com certeza uma das ideias defendidas pelos que protegem os que têm HIV-Sida, não é? Sim, os que defendem a confidencialidade. B. Não gerar alarme generalizado, sim. E estimular a instabilidade social, não. Estimular a instabilidade também não. Desencadeamento de movimentos de lobby, não. Redução de estigmatização, ok, tudo bem. E discriminação dos homossexuais, nada a ver. Então a alternativa correta é A. 10. A divergência de opiniões sobre a confidencialidade à volta da HIV-Sida deve-se... Essa pergunta é um bocadinho idêntica a uma das que nós já respondemos lá. Vamos tentar ver. Repito, a divergência de opiniões sobre a confidencialidade à volta do HIV-Sida deve-se a, ok? A existência de princípios de direitos humanos particulares sobre o HIV-Sida. B. A expectativa social em relação ao impacto dos direitos humanos. C. Ao questionamento sobre a vantagem da confidencialidade, ok? Qual é a vantagem da confidencialidade? Ao envolvimento sexual desprotegido, ok? Por pessoas detentoras de informação sobre seu estado. Aquilo que eu expliquei sobre o parceiro que a algum momento depois vai acabar cedendo e se envolvendo com a esposa sem lhe informar que tem HIV-Sida. Então, essa é possivelmente a mais correta. A discussão nos diferentes domínios, tais como vamos ficar com a alternativa C como sendo a mais correta. Tentar ser um bocadinho mais flexível. 22 minutos. Uau, estamos lentos. Segundo o texto, o silêncio sobre uma situação que atenta contra a vida de outras pessoas circunscreve-se no domínio, alternativa A, da relação paciente-médico, do agregado familiar e círculos de relação afetiva e amorosa, contexto de confidencialidade, da relação paciente-médico, agregado familiar e círculos de relação afetiva e amorosa. A alternativa mais completa é D. 12. A expressão a prevalência do HIV-Sida em África, não é? Espalha-se em todos os grupos etários, com particular incidência na faixa etária dos 15 a 49 anos. Quer dizer que, ok, a alternativa ao que nos diz, o HIV-Sida em África é transmitido principalmente pela relação sexual. Poderia ser candidata, mas nós não falamos especificamente da África, falamos de Moçambique, lá no texto. B. O HIV-Sida dissemina-se facilmente em África, nem tanto. C. A seropositividade em África afeta exclusivamente pessoas de 15 a 49 anos. Não afeta somente essas pessoas, mas os números são maiores nessa faixa etária, ok? D. A seropositividade em África é predominante no intervalo de 15 a 49 anos. É claro, é predominante nesse período, aquilo que eu disse anteriormente. Então a alternativa correta é D. Número 13. No último parágrafo do texto, invocam-se outros estudos, não é? É só irem ver. A linha A, explicar a saúde sexual e reprodutiva, evidenciar pertinência da confidencialidade à volta do HIV-Sida, mostrar que há grupos de indivíduos que raramente procuram serviços ou conselho médico e, por fim, destacar sacrifício porque o sistema médico tem passado. A alternativa mais correta, com certeza, é a alternativa C, mostrar que há grupos de indivíduos que raramente procuram por serviços ou conselhos médicos. É o que está explícito lá no último parágrafo. O texto Confidencialidade SIDA, um debate em aberto é... Bom, este texto é um artigo de opinião.
Não tem nenhuma das opções aqui que fala sobre artigo de opinião, tá bom? Este texto aí é um artigo de opinião. Vamos tentar analisar o texto para que possam perceber que realmente é um artigo de opinião. Este texto aqui está dividido em opiniões. Não temos uma única ideia defendida, ok? Temos aqui um tema polêmico, que é a confidencialidade e SIDA. Temos aqui alguns argumentos. Temos aqui, como podem ver, essa parte que sublinhei, né? Essa parte aqui, onde vem Roof 2004, é uma ideia, um posicionamento. Temos aqui um outro posicionamento, quer dizer que ele buscou vários posicionamentos para poder defender as várias ideias, não é? Então, com certeza, isto é um artigo de opinião, ok? Então, não pode ser classificado dentro desses quadrantes em que o avaliador colocou aqui. O avaliador colocou o quê? Um texto descritivo, um texto positivo explicativo, um texto positivo argumentativo e um texto narrativo. Descritivo não pode ser, não é? Não temos uma descrição clara aí em cima, não é descritivo. Expositivo e explicativo, geralmente os textos positivos e explicativos são usados para poder informar sobre um novo assunto ou um assunto antigo, mas de forma nova. Ok? É um texto meramente científico, não tem nada a ver com este que é banhado de ideias. Um texto expositivo argumentativo é banhado de ideias, sim, tem diferentes pontos de vista, sim, mas essas ideias são ao redor de um único posicionamento, não dividir opiniões, não. E o texto que nós acabamos de ver divide opiniões, uns que são a favor da confidencialidade e uns que são contra a confidencialidade. Um texto narrativo geralmente é um texto que conta histórias, com certeza não é. Ok? Então, a alternativa que está mais próxima é o texto argumentativo, expositivo argumentativo, mas, repito, isto é um artigo de opinião, certo? Número 15. A opção do tipo de texto assumida justifica-se pelo fato de... ok. Por que escolhemos a alternativa aí acima e qual é a justificativa por detrás da nossa escola? Ok. Descrever as opiniões de diferentes indivíduos sobre a confidencialidade à volta do HIV/SIDA seria a justificativa correta se tivesse alternativa sobre artigo de opinião. Ok? B. Apresentar argumentos sobre as diferentes opiniões em torno da confidencialidade e a volta do HIV/SIDA, com certeza que essa resposta vai de acordo com o texto expositivo argumentativo. Então, já que escolhemos argumentativo, com certeza vamos ter que escolher a alternativa B. Mas, repito, isto é um artigo de opinião. Quem tiver uma outra ideia, coloca nos comentários e justifica. Vamos debater. Vamos para a parte da gramática, que é a parte que é mais científica e menos especulatória. 16. As palavras efervescente, particularmente e adesão são respectivamente... Ok. Efervescente é uma característica de algo. A água efervescente ou o caráter efervescente é característica de alguma coisa. Então, sendo característica de alguma coisa, dentro das classes gramaticais, com certeza vai assumir a função de um adjetivo. Ok? Então, já de imediato, eliminamos a alternativa A e B que falam sobre substantivos. Particularmente, a maior parte das expressões que vêm terminados em mente, a maior parte das expressões terminadas em mente são advérbios de modo. Que não hajam dúvidas aí. A maior parte das expressões terminadas em mente são advérbios de modo. Ok? Então, vamos ter um advérbio, ainda temos a linha C e D. Vamos tentar ver se a expressão adesão é um substantivo ou um adjetivo. Ok. Adesão... Vamos tentar analisar na perspectiva de um adjetivo. Se fosse um adjetivo, teria que ser qualidade ou característica de alguma coisa. E adesão, com certeza, não é característica e nem qualidade. Não é por isso que logo vamos inferir que seja um substantivo. Há que não ser nem substantivo, ok? Mas vamos tentar assumir que seja um substantivo. O substantivo é o quê? É toda a expressão usada para poder dar nome. Nome é o quê? Nome a pessoas, nome a seres fictícios, nome a sentimentos,
não é? Na classificação, por exemplo, quanto à natureza dos substantivos, temos o quê? Lá os substantivos comuns, que dão nomes de forma genérica. Temos os substantivos próprios que dão nomes de forma particularizada. Estamos a falar do quê? Estamos a falar de nomes de pessoas, muito mais o João, Maria, Teresa. E a maior parte dos substantivos próprios, todos os substantivos próprios, aliás, são grafados por letra maiúscula, iniciados, aliás, numa linguagem mais acessível para todos. São iniciados por letras maiúsculas. São os substantivos próprios. Temos os substantivos concretos, não é? Os substantivos concretos são aqueles que dão nomes a seres de existência real ou seres de existência imaginária. Temos o caso de mesa, cadeira, prato, o que é. São nomes esses todos, né? Nomes de objetos e muito mais. Então, a forma mais fácil de você identificar que é substantivo é ver se é nome de alguma coisa. Além, aliás, desses substantivos, temos os substantivos abstratos, não é? Por exemplo, amor. Amor é um substantivo, é nome daquele sentimento que você sente por alguém que está a partir do teu coração. Felicidade, paz, tranquilidade, não é? A maior parte dessas expressões retratam o nome de um determinado sentimento, ok? Então, são nomes abstratos. Adesão vai ser nome abstrato também. Nome abstrato por quê? É o nome daquele processo de você fazer parte ou integrar-se a um determinado grupo. Singrar, entrar. É o nome daquele processo ali. Vamos para a pergunta número 17. E demoramos muito. As palavras sublinhadas em a confidencialidade à volta do HIV-Sida vem sendo tema-alvo de acesos debates que dividem opiniões. São, respectivamente, estamos ainda na análise morfológica. Se quiserem uma aula completa sobre análise morfológica, me deem sinal lá no WhatsApp, não é? No número 841231195. A maior parte das pessoas me dão um sinal, depois ficam decepcionadas quando eu falo dos termos e condições. Mas sou um professor, sou um explicador, gasto material para poder explicar, gasto tempo, gasto meus recursos, dinheiro para fazer diamante, para poder ligar, explicar determinados conteúdos. É muita coisa. É muita coisa. Então, peço que me entendam, por exemplo, quando eu disser explicação, preparação para exame, cada disciplina são 550, são 600, ou dependendo já do tempo, pode reduzir, faltando uma semana, podemos reduzir para um certo valor. Peço que me entendam, por favor. É questão mesmo de trabalho. Trabalho, remuneração, certo? Aulas aqui no YouTube. Eu também espero remuneração do YouTube, que ainda não cheguei até esse nível, porque vocês não querem compartilhar os vídeos. Mamma mia. Desculpa vos culpar. Estamos a falar da análise morfológica. Substantivo, confidencialidade. Até vamos tentar fazer uma análise nós mesmos aqui. Ok, tudo bem. Estamos a falar da confidencialidade. Confidencialidade, com certeza, vai ser um substantivo. Ok? Vai ser um substantivo. A expressão A é uma contração. Ok? A contraído. Porque temos o acento grave aí no A. Ok? O acento grave é aquele que está virado para a esquerda. Então, temos o A contraído e esse A contraído aí desempenha a função de uma preposição, porque aparece a ligar termos dentro de uma única oração. Ainda estamos nas classes gramaticais. E em outra palavra, porque ele está atrás, ou está ligado diretamente ao substantivo, vai ser um artigo. E por ser um artigo, não é? Que é A, vai ser o artigo definido, que está no singular. Certo? Então, essa I vai ser uma contração que está ligada a uma preposição, porque está entre dois termos dentro da mesma oração. Vai ser um artigo, porque está diretamente ligado ao substantivo. E esse tal artigo é um artigo definido no singular, ok? Feminino singular. Ok, bonito. Vamos para a última expressão, que é um pronome relativo,
tá bom? E um pronome relativo. Então, a alternativa correta, pronome relativo, só temos na alternativa A, B e D. E com certeza a confidencialidade não é um advérbio, é um substantivo. A alternativa correta é B, ok? Então, caso precisem de explicação, por exemplo, de outras coisas, aí é só me dizerem o que é advérbio, o que é o que. Vou explicar, mas para não prolongar muito o vídeo, né? Vamos lá. Estamos nos 35, já acho que ainda ganhamos 1 hora para terminar todo o exame. Eu gostaria de terminar todo o exame hoje. As palavras inconfortável e sexualidade são formadas por processo de formação de palavras. As palavras são formadas de duas formas, por composição e por derivação. São os dois grandes processos de formação de palavras. Mamma mia, 1%. Ei. Bom, a composição é um processo de formação de palavras onde juntamos duas palavras, não é? E quando juntamos duas palavras, elas formam uma única palavra juntam-se colada uma da outra. Esse processo de composição chamamos de composição por aglutinação. É o caso, por exemplo, de girassol, aguardente, watu-watu. Ok? Girassol formado por duas palavras, girassol. Temos aguardente, que é também composto por duas palavras, que uma é água, a outra é ardente. A composição por justaposição ela é feita através de duas formas também. Ei, não, pá. A composição também pode ser feita por justaposição. Quando entre as palavras nós temos um hífen. Por exemplo, guarda-chuva, não é? Guarda-chuva, temos um hífen aí no meio. É uma composição, é uma junção das palavras, de duas palavras através do hífen. Essa junção chamamos por justaposição, ok? Agora sim. Número 19. Terminando ainda. Derivação. A derivação é feita de várias formas. Temos derivação prefixal, derivação sufixal, temos derivação parasintética, temos derivação prefixal, sufixal, temos ainda diminutivo erudito, temos derivação regressiva, irregular e muito mais. São muitas derivações que não teria tempo para poder explicar, mas 3 processos importantes que posso explicar é prefixal, sufixal e parassíntese, ok? Então, quando é que se diz que a derivação é prefixal? A derivação, ela diferentemente da composição. Composição, juntamos duas palavras. Na derivação, nós juntamos um afixo com uma palavra mãe, ok? Então, temos uma palavra, temos um afixo. Juntando essas duas coisas, ficamos com uma palavra derivada, ok? Então, os afixos podem vir antes da palavra, podem vir no meio da palavra e podem vir no fim da palavra. Quando o afixo vem antes da palavra, diz-se que é prefixo. É o caso, por exemplo, do quê? De infeliz. Bom, houve um pequeno erro na gravação do vídeo anterior. Vamos para a gravação do novo vídeo. Aliás, vamos tentar completar aquele vídeo, ok? Vamos tentar completar. Acredito que estivesse a falar da composição e da derivação. Bom, a alternativa correta aí é a alternativa C. Temos uma derivação parasintética, não é? E temos uma derivação sufixal, porque temos, claro, os sufixos aí, o sufixo dade na palavra sexo, e depois temos o prefixo e o sufixo dentro da palavra inconfortável, e que se formos a remover um dos afixos, a palavra perde o seu sentido, tá bom? Vamos tentar ser flexíveis. Número 19. Os plurais de relaçãozinha, mal e fiel homem são respectivamente relaçõezinhas, males e fiéis homens, relaçõezinhas, males e fiéis... Bom, é fácil. É só vocês tentarem ver aí. Relação. Qual é o plural de relação? É relações. Então, o plural de relaçãozinha vai ser relaçõezinhas. Então, relaçãozinhas não funciona. Eliminamos a alternativa B, eliminamos a alternativa D. Ficamos com A e C. Males, está tudo bem. Fiel homens não está correto. O plural dessa palavra é fiéis homens, tá bom? Então ficamos com a alternativa A.
20. A oração sublinhada em trata-se efetivamente de uma matéria que... Deixa eu ver se está a gravar para não me complicar. Ainda está a gravar. Bonito. Trata efetivamente de uma matéria que insere várias considerações complexas, não é? É uma oração. Que tipo de oração é essa que insere? Bom, tipos de orações. Existem variadíssimos tipos de orações e essas estamos a tratar de orações subordinadas. Eu poderia dar uma aula completa acerca disso, mas levaria mais tempo. Só posso tentar explicar com base nessas que estão aí. A oração relativa é aquela que acrescenta informação sobre um determinado substantivo, não é? Estamos a acrescentar uma informação sobre o substantivo e também ela vai se relacionar com a parte do objeto, especificando e caracterizando ainda o substantivo. Quer dizer, a oração relativa geralmente é sobre o substantivo, certo? Quando a informação que está na oração subordinada é sobre o substantivo e o pronome que foi usado no meio é um pronome relativo para poder ligar, é uma oração subordinada relativa. Vamos para a alternativa B. Depois vou dizer qual é a alternativa correta. Vem causal. A oração subordinada causal é aquela que explica a razão ou o motivo de acontecer alguma coisa. A causa, o que está por detrás, não é? Então, nesse caso, nós, na oração subordinada causal, vamos explicar o que motivou a informação que aconteceu ou que se retratou, ou que se tratou na primeira oração, que é a oração subordinante. Alternativa C, consecutiva. Bom, a oração é consecutiva quando ela expressa consequência. Ok? O motivo não exatamente, mas as consequências das ações feitas na primeira oração, que é o subordinante. E por fim, a integrante, estamos a falar do quê? De acrescentar informação mais já acerca do quê? Do verbo. Enquanto que na relativa é sobre o sujeito, aqui já é sobre o verbo, o complemento de um verbo, tá bom? A oração integrante, ela funciona basicamente como isso. É complemento do verbo. E ela, além de ser complemento do verbo, pode ser igualmente do substantivo, pode ser complemento também do adjetivo, e isso serve para poder aumentar ou acrescentar o sentido da expressão. Quer dizer, se temos uma oração subordinante e outra subordinada, se for integrante, ela vai aumentar ou acrescentar o sentido, aliás, da oração subordinante. Certo? Então, quais são as conjunções que são usadas? Na alternativa A, subordinada relativa, usamos geralmente os pronomes relativos que, cujo, quem, etc. Na causal, geralmente usamos as conjunções porque, já que, uma vez que, não é? Porque estamos a explicar a razão. Ok? Na oração subordinada consecutiva, usamos geralmente as conjunções que, de modo que, de sorte que, porque já estamos a explicar as consequências. E por fim, na integrante, nós vamos usar o quê? Vamos usar as conjunções que, se e muitas outras. Tá bom? Então, qual é a alternativa correta? A alternativa mais correta é da alternativa A. Aqui, por exemplo, diria que é D, que é integrante. Mas vamos tentar ver. Trata-se efetivamente de uma matéria que... Estamos a falar do que aqui? Estamos a falar da matéria. Matéria seria o quê? Seria o nosso substantivo. Seria a parte nuclear da qual a ação recai. Ok? Então, tratando-se de um substantivo, com certeza vai ser uma oração subordinada relativa, ok? Repito, trata-se efetivamente de uma matéria que encerra várias considerações complexas. Estamos a falar do quê? O que vai encerrar várias considerações complexas? É a matéria.
Então, o complemento é sobre, ou a informação acrescentada é sobre o quê? É sobre o substantivo. Se assim for, trata-se de uma oração subordinada relativa, é claro, porque também temos o pronome relativo a interligar as duas orações, que aqui desempenha a função de conjunção aí. Número 21. A oração sublinhada em acresce-se ainda que tal medida resultaria paulatinamente na diminuição do estigma e discriminação. Bom, vamos tentar analisar igualmente, da mesma forma como fizemos a análise lá anterior, vamos tentar analisar essas orações subordinadas que temos na pergunta número 21. Temos uma oração nova aí, que é a oração subordinada final, não é? Que geralmente mostra a finalidade, não é, de uma determinada ação que foi desenvolvida na oração subordinante. Bom, depois da oração... claro, quais são as conjunções ou locuções usadas nas orações finais? Para que, a fim de que, etc. Além das orações subordinadas finais, na alternativa B nós temos a integrante. A integrante nós já explicamos lá, que tenta acrescentar informações sobre um sujeito. E ele vai especificar o sujeito ou vai caracterizar o sujeito. Ok? C. Subordinada relativa, já falamos, pronome relativo. E por fim, D. Subordinada consecutiva. Ok? Consecutiva. A subordinada consecutiva, já explicamos lá, que explica a consequência. Ok? Vamos tentar ver qual das alternativas é a mais correta quando se trata desta oração aqui. Acresce-se ainda que tal medida resultaria paulatinamente na diminuição do estigma e discriminação. Ok, estou a ler devagar, não porque não posso ler rápido, mas estou a tentar buscar uma resposta mais correta aqui. Que tal medida resultaria... Essa tal medida que é acrescentada. Então, essa informação é referente ao verbo, ok? Essa informação é referente ao verbo. E lembro ter dito, quando temos uma informação referente ao verbo, é uma oração subordinada integrante, ok? Estamos juntos? Número 22. A expressão descontínua sublinhada em tem acompanhado o posicionamento não apenas de cientistas, mas também de políticos e defensores de direitos humanos. Exprime a ideia de o quê? Ok, mas também, ok, é uma adição, estamos a aumentar a informação. Número 23, as palavras sublinhadas, portanto, a questão da confidencialidade da volta da HIV-Sida, para além de atravessar a matéria de cariz jurídico e legal, não é? É, sobretudo, uma questão ética e moral. Exprime respectivamente, estamos a falar das expressões sublinhadas. E com certeza que é adição. Quando usamos e é quando queremos acrescentar uma informação a que já foi dita. Tá bom? Então, com base nisso, nós já eliminamos a alternativa D. Ok? B, aliás, D não. Alternativa B. Ok. Então, portanto, quando dizemos portanto, estamos a referir à causa, estamos a falar da consequência ou conclusão, ou estamos a falar do fim? Com certeza estamos a falar da conclusão, que é a consequência. Portanto, ok? Alternativa D. 24. A oração sublinhada em não são poucos os casos de casais em que uma das partes, apesar de conhecer o seu estado de seropositividade, mantém-no em sigilo. São respectivamente. Ok, estamos a falar da oração sublinhada. Ok.
nós dissemos que uma oração seria coordenada quando cada oração é independente, não depende uma da outra. Vamos tirar a expressão apesar de, não é? Se removemos a expressão apesar de, temos o quê? Temos duas orações aí. A primeira é: não são poucos os casos em que uma das partes, prontos, depois de conhecer o seu estado de seropositividade, mantendo em sigilo. Ok? São respectivamente. Bom, temos uma subordinada e temos uma subordinada. As duas orações não são independentes uma da outra, são dependentes, andam juntas. Então, qual é a relação de dependência entre essas duas orações? Aí nós temos o quê? Temos concessiva, não definimos oração subordinada concessiva. Bom, uma oração subordinada concessiva é aquela que indica algo que ocorre apesar de uma condição, ok? E geralmente as conjunções usadas para isso é embora que, ainda que, mesmo que, apesar de, o que. Bom, então, acredito que já temos a nossa resposta. Apesar de, que mostra mais ou menos o quê? Uma condição, não é? De acontecer alguma coisa, não é? Ou acontece algo apesar de uma determinada condição. Acontece algo apesar de uma determinada condição. Então, apesar de conhecer o seu estado de seropositividade, apesar de, com certeza que é concessivo, tá bom? Vamos para o número 25. As funções sintáticas das passagens sublinhadas em incansavelmente, função sintática, uau. Os profissionais de saúde realizam permanentemente movimentos de lobby com vista à redução de pânico em relação ao HIV-Sida. São, respectivamente... Bom, aí nós temos uma pergunta um bocadinho trabalhosa, porque estamos a falar de análise sintática, função sintática de expressões que estão no meio, não é? Da frase. Mas vamos tentar decifrar cada função sintática presente aí. Bom, vamos começar com o atributo. O atributo é uma expressão que é referente ao sujeito, tá bom? Então, se nós estamos a dizer incansavelmente, referente ao sujeito, com certeza que não estaríamos a falar a verdade. Temos incansavelmente os profissionais de saúde realizam permanentemente movimentos de lobby. Então, a expressão incansavelmente como atributo, não. Agora, se forem a se lembrar um pouco do que nós já havíamos falado acerca dos complementos, não é? E acerca também dos advérbios, vamos perceber que incansavelmente é um advérbio. Que tipo de advérbio é? Já que tem a terminação mente, como eu bem disse lá anteriormente, é um advérbio de modo. Essa expressão aparece como um complemento dessa frase. Então vai ser o quê? Vai ser um complemento de modo. Permanentemente também vai ser um advérbio. Que tipo de advérbio é? Verifiquem bem. Permanentemente. Por mais que a terminação seja mente, mas aqui já estamos a falar de algo temporal, não da forma. Estamos a falar de algo que acontece de forma permanente, temporal, de período em período, frequente. É um complemento circunstancial de tempo. E depois, por fim, temos movimentos de lobby. Responda à pergunta: o que
movimentos de lobby, responde à pergunta o que é um complemento direto. É uma matéria muito trabalhosa para explicar num único vídeo. Posso talvez fazer um vídeo separado para poder explicar isso. Mas atributo não pode ser atributo, como eu disse, é referente ao sujeito. Complemento circunstancial de tempo permanentemente funciona. Complemento direto funciona também para movimentos de lobby. Então, alternativa A não é. B, complemento circunstancial de tempo não pode ser incansavelmente, é modo, ok? Aposto, a expressão permanentemente, aposto não é. O que seria mais ou menos aposto? Aposto é um termo explicativo do sujeito, não é? Vamos supor, o João, depois entre parênteses, por exemplo, motorista da Vila Olímpica, fecha, entre parênteses isso aí, tá bom? Ou o João, vírgula, motorista da Vila Olímpica, vírgula. Essa expressão motorista da Vila Olímpica não é, é um aposto, porque é um termo explicativo do João, do sujeito, ok? Então, aposto não pode ser. Complemento indireto responde à pergunta a quem? Há movimentos de lobby? Não. O que? Estamos a falar permanentemente o que? Os movimentos de lobby. Alternativa C, circunstancial de modo, com certeza, tempo certo, complemento direto, certo. D, complemento circunstancial de companhia, não. Então eliminamos logo de imediato D, ficamos com a alternativa C, número 25, 26. A função sintática da palavra, sublinhada em muitos seropositivos, continuam preconceituosos. É a expressão preconceituosos é uma expressão relativa ao sujeito. Então, se a expressão é relativa ao sujeito ou é a qualidade do sujeito, dissemos que é um atributo, tá bom? Não pode ser complemento direto, não é um acréscimo dentro da frase. Para o complemento não é um acréscimo, é uma expressão, já que o verbo aí trata-se de um verbo intransitivo, precisamos com certeza do complemento. Aliás, sim, é um verbo transitivo, não precisamos do complemento. Temos complemento circunstancial de modo, temos o nome predicativo do sujeito, que não pode ser também, então ficamos com atributo mesmo. Literatura. Nós Matamos o Cão Tinhoso é de Luís Bernardo Onuana. Marcelino dos Santos é um dos autores moçambicanos também. Vamos esquecer, aqui não aparece a mente a obra dele. Pepe Tela é um autor angolano, que uma das obras dele é aquelas sobre as aventuras do Ngunga, se não me engano, uma coisa assim, alguma coisa Ngunga. Galano da Silva é um autor moçambicano também, perdeu a vida, se não me engano, em 2021, por aí. Uma das obras dele, Escandarinha, Os Meninos da Mafalala, uma coisa assim. Então, algumas obras são essas do Galano da Silva. Então a alternativa correta é Luís Bernardo Onuana. Nós Matamos o Cão Tinhoso, não se esqueçam disso. Número 28. O último voo de Flamengo é de Miacuto. É de Miacuto. Paulina Chiziane, temos Nikete, Aventuras de, Baladas de Amor ao Vento, uma coisa assim, se não me engano. Temos também da Paulina Chiziane, Nikete, Baladas de Amor ao Vento, Sétimo Juramento, alguma coisa assim. Então, essas obras são de Paulina Chiziane. Jorge Amado, não me aparece a mente. Ngulano Bacacosa, o Homem do Alalá, por Retorno das Mulheres de Ngungunhano, o que. Esse é o Ngulano Bacacosa. Então a alternativa correta é Miacuto aí, não é? O último voo do Flamengo é Miacuto. O escritor Francisco José é de São Tomé. É de São Tomé, não é moçambicano, nem brasileiro, nem cabo-verdiano, é São Tomense. Ok, o Teatro Gil Vicente revela, ok? Esse teatro revela a preocupação do homem com a religião, tá bom? Não se tem muita informação bem precisa acerca disso.
Yeah. Mas, pela dedução, a expressão mais correta mesmo é da alternativa D. Número 31, movimento realista tende para... Estamos a falar do movimento realista, não é? A expressão do egocentrismo não pode ser realista se você usa o egocentrismo. Se você puxa para o seu lado, não há realismo nisso, não é? A exaltação do sentimento teocentrista, quando você levanta, por exemplo, um certo sentimento sobre Deus acima dos outros, não é? E egocêntrico acima dos outros, com certeza que esse movimento ou esse sentimento não pode ser realista. A reprodução da realidade, ok? Estamos a reproduzir novamente a realidade, sem requintes, ok? Sem embelezar e sem retoques. Com certeza essa é a alternativa correta. O movimento realista tem a ver mesmo com isso. A apresentação da visão platônica do amor, com certeza não. 32. A negritude, como movimento literário, teve como protagonistas, bom, a diferença entre protagonistas e percursores aqui em Moçambique, ok? Percursores aqui em Moçambique, com certeza, Noêmia de Souza, Rui de Noronha não podem faltar. Mas os protagonistas desse movimento, claro, temos o Aimé de Cesare, o Leopoldo Segar, o Grande Sigor, e por fim temos o Leão Damas, ok? Então a alternativa correta é B. 33. A crônica de Fernão Lopes destaca-se na produção de... Todas as crônicas estão dentro da historiografia, tá bom? Quem teve uma aula comigo de historiografia sabe muito bem que falamos da Idade Medieval, onde falamos das crônicas, dos anais, que eram documentos produzidos dentro daquele período e que serviram como material histórico para poder nos revelar como é que as pessoas viviam na Idade Média, na Idade Medieval. Uma das tensões fundamentais da lírica camoniana, lírica de Luís Vaz de Camões, não é? Bom, aí temos a alternativa A, que é o ódio. A alternativa B, que é a vaidade. A alternativa C, que é o desconcerto do mundo. E a alternativa D, que é o rancor. A alternativa mais correta seria a vaidade, tá bom? E por fim, 35. Apesar de que C também faz sentido, o desconcerto do mundo. Faz sentido. Salientar que Luís Vaz de Camões é o pai da língua portuguesa. Uma das obras dele foi Os Lusíadas. 35. Um dos precursores da literatura moçambicana escrita foi... foi... O mais correto seria Rui de Noronha, né? Mas também Eduardo White faz parte do grupo. Mas o mais correto é Rui de Noronha, tá bom? Rui de Noronha é um dos grandes precursores da literatura moçambicana, que viveu mais ou menos por volta das décadas, a partir da década, primeira década até a quinta década, se não me engano, década 50 por aí, ou 40, do século XX, não é? O século findo. Certo? Então, com isto nós findamos a nossa aula. Espero que todos tenham gostado. Nessa última parte, acredito que gaguejei um pouco. Talvez seja o cansaço, porque durante a gravação, em alguns momentos, acabei gravando enquanto estava na pausa, não é? Então, para voltar a falar daquilo foi cansativo para mim. Bom, terminamos por aqui a nossa aula. Espero ver-vos na próxima ocasião. Não se esqueçam de se inscrever, de clicar no sino de notificações para quando eu lançar um vídeo novo, vocês terem acesso em primeira mão. E compartilhem. Vamos formar uma comunidade acadêmica de pessoas amantes da literatura, amantes da língua portuguesa, amantes da academia, do ensino. E isso só é possível se você se inscrever e compartilhar o vídeo. Eu termino por aqui. Despeço-me com promessa de vermos
Vermos-nos na próxima ocasião. Tchau.